Abramos mais uma vez, livro do profeta Daniel, capítulo 10. Esse texto não está transcrito no boletim e nem será projetado. Mas os irmãos abram o texto, se não tem a Bíblia aí na mão, acompanhe com quem está com você aí do lado. Nas minhas anotações, nosso último sermão aqui em Daniel, antes das comemorações do aniversário da igreja e dos meus dias de recesso, foi no dia 26 de junho. 26 de junho, se não me falha a memória. Então nós precisamos retomar aqui no capítulo 10. Nós já percorremos aqui desde o capítulo 1, uns 25 sermões mais ou menos. Mas permitindo o Senhor, a gente chega ao capítulo 12. Hoje nós não leremos o capítulo todo como fizemos das outras vezes. Eu vou passo a passo, destacando algum trecho, e aí sim nós, no momento oportuno, nós leremos. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Ó Senhor de misericórdia e graça, Deus eterno, soberano, Senhor, Criador e sustentador de toda a vida, eis-nos aqui, Senhor, uma pequena porção do Teu povo, da Tua igreja, da assembleia, daqueles que foram convocados pelo Senhor. Pudemos até aqui prestar culto ao Senhor, ó Deus, e esperamos que pela mediação de Jesus, tudo o que tem sido feito aqui, e o que ainda será feito, lhe suba como aroma agradável à Tua presença. Que pelo sacrifício de Jesus, o sacrifício remidor na cruz, nós sejamos recebidos diante do Senhor, ó Pai, e que as orações, os hinos, que nossa adoração, contrição e gratidão lhe tenham sido agradáveis, ó Pai, e que também pela mediação de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Senhor alimente nossas almas, ó Pai, porque não cansamos de dizer e reconhecer que a nossa alma, ó Deus, ela se alimenta da Tua palavra. A Tua lei, sim, ela é perfeita e ela, apenas ela, restaura a alma. Que o Senhor nos visite com graça e misericórdia nesta hora. Que a companhia do Senhor seja perceptível entre nós. Que nossa alma seja dessedentada. Dê-nos a porção que nós carecemos, Senhor. Instrua-nos nesta hora, corrige-nos, repreende-nos, ó Deus, console-nos e desafie-nos a uma vida de santidade. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Nós já ouvimos que este capítulo 10, ele é uma espécie de prefácio, de introdução para os dois últimos capítulos, em que a maior parte das profecias serão reveladas. Então, antes dessas profecias serem reveladas, nos capítulos 11 e 12, o profeta Daniel tem uma experiência que lhe prepara para o que ele vai ouvir, para o que lhe será revelado. O tema, eu vou ter que repassar parte do nosso esboço. O nosso tema, o conflito invisível e a glória do Deus que intervém. Se você já tem anotado, já tem o costume de anotar, você vai só conferir depois. Nos 3 primeiros versículos,
nós vemos algo que caracteriza este servo do Senhor. Atentem-se para a leitura. Estamos reiterando que o profeta do Senhor Daniel está em profunda angústia. Ele está vivendo um conflito, porque há alguns anos atrás, ele recebe da parte do Senhor uma promessa, uma resposta preciosa, da qual ele orara por décadas. Ao menos 3 vezes ao dia, esse profeta do Senhor se punha no seu quarto, com as janelas abertas voltadas para Jerusalém, e dentre as suas preces era: restaura, Senhor, a sorte do teu povo. Restitui a este povo o privilégio de ser chamado de teu povo. Esse povo não só estava longe geograficamente da sua terra natal, eles estavam impedidos de cultuar o Senhor. Por 70 anos esse povo ficou impedido de entoar os seus cânticos e os seus louvores, como fizemos hoje aqui, com toda a liberdade. Meninos nasceram sem ouvir os hinos de Sião. E o Senhor, terminando aqueles 70 anos, revela para Daniel que o povo seria restaurado. Pelos livros, lendo o livro do profeta Jeremias, ele então é alertado de que aquelas 70 semanas se referiam a 70 anos e que o cativeiro babilônico estava chegando ao fim. E ele acontece. O povo então recebe a liberação, sem contar as doações vultuosas que Ciro, o imperador persa, concede para que dos próprios tesouros reais houvessem recursos para reconstruir o templo, os muros, enfim, reconstruir a cidade. Daniel então experimenta aquela alegria preciosa de ver a promessa sendo cumprida. Mas agora ele tem um conflito. Palavra tirada aqui no final do versículo 1. E envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Ele fica sabendo que os seus irmãos que voltaram para Jerusalém e que começaram a reconstrução do templo estavam agora impedidos de fazê-lo. Em uma frase, o resumo de todo o ponto 1, que ainda eu vou apresentar algumas subdivisões. Tudo o que eu pretendo afirmar nesse primeiro argumento, quando tipo de vida que nós levamos, tipo de vida individualizado, cada um por si, Deus por todos. Dificilmente entre nós é comum, quando um sofre, todos sofremos, porque temos perdido aos poucos a visão de corpo. A primeira subdivisão que eu apresento, Daniel recebe a visão e sente um
E não é uma questão política. Não é que eles agora têm uma carta branca para que eles possam viajar pelo reino, chegar até Jerusalém e reconstruir um patrimônio. Não, significa que Deus lhe estava recebendo de volta. Eles poderem reconstruir o templo significava que o Senhor estava lhes permitindo acesso novamente. Permitirei que as suas orações possam ser feitas. Vocês podem voltar a orar e eu os ouvirei. Vocês podem voltar a acender os incensos que representam as orações. Vocês podem voltar a entoar os hinos de Sião, porque eu os ouvirei. Vocês podem se reunir na lua nova, na Páscoa, na festa dos tabernáculos, porque eu os receberei. E de repente, diz-nos o texto lá do livro de Esdras, ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, eles intentaram tudo o que poderiam para impedir a reconstrução. Eu repito, não é simplesmente uma questão política, ou simplesmente uma estratégia militar que não estava dando certo. No final, lá do capítulo 4 de Esdras, diz-nos o seguinte: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. Cessou a obra na casa de Deus. O conflito de Daniel vem disso, de ver o sofrimento do povo, e de ficar com aqueles questionamentos: Senhor, o Senhor não disse que o povo seria restaurado? O Senhor não disse que o cativeiro acabaria? Esses adversários só intentaram alguma coisa, só obtiveram êxito, porque foi o Senhor quem permitiu. Daniel recebe a visão e sente um peso espiritual, pois a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Essa notícia pesa o coração de Daniel. Senhor, e a tua promessa, Senhor, e a tua palavra, Senhor, são alguns poucos adversários que a impedirão, ou o Senhor insistirá em rejeitar-nos diante de ti? Ainda, por conta dessa sua angústia, Daniel reage com oração, com jejum e tristeza por 21 dias. Ele não gasta 2 minutos fazendo uma oração, nem 5 minutos, nem 10 minutos. Ele não faz uma breve vigília de oração, como a que nós fazemos uma vez ao mês por 2 horas. A sua angústia, fruto da sua sensibilidade, era tamanha, que naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Oh, meus irmãos, que sentimento precioso o coração desse homem. Suas preocupações nem são com coisas que são até importantes. Suas preocupações nem são com o pão de cada dia, que devemos nos preocupar com isso. Devemos orar pedindo ao Senhor o pão de cada dia a cada dia. Suas orações não são justas como essas de pedir a saúde, o livramento de uma doença, que são orações justas, são preces que devemos fazer ao Senhor, mas o peso em seu coração vai muito além disso. E 2 horas de oração não seria o suficiente. Ele se prostra diante do Senhor. E nós já vimos aqui alguns exemplos, em semanas atrás, de servos do Senhor que foram encontrados lamentando pela ruína do povo. Quantos de nós, pastores, de certa forma, nos sentimos, de alguma forma, melhores quando ouvimos que alguma igreja irmã está diminuindo? Quantos de nós não sente algum orgulho perverso quando
alguns dos nossos irmãos não estão indo bem. Parece que nós nos sentimos valorizados quando alguém próximo de nós está pior do que nós. Nosso coração, ele anda na contramão daquilo que deveria ser marca caracterizada em nossas vidas. Apóstolo Paulo, aos Filipenses, ele vai falar de nosso Redentor, que não usurpou o ser igual a Deus, antes esvaziando-se de si mesmo e assumindo a forma de servo, humilhou-se. E Paulo vai dizer para a igreja que nós, da mesma forma, deveríamos considerar cada um superior a si mesmo. Nós, diferente da nossa inclinação normal, deveríamos nos sentir jubilantes quando de alguma forma reconhecemos que somos menores do que os outros. Mas isso é coisa de louco. É só de mente transformada, de coração transformado como o de Daniel. Como sabemos, por décadas, Daniel vinha intercedendo pela restauração do povo, 3 vezes ao dia. Ele foi condenado à morte, ao ser lançado na cova dos leões, porque desobedeceu o decreto real que lhe impedia de orar. Ele continuou orando, não tinha compromisso com o rei, nem com a sua própria vida. Mas agora ele entende que essas 3 horas por dia não são suficientes. O peso que está em seu coração é tamanho que ele não se contentaria em continuar apenas 3 vezes. O velho profeta não tinha outra coisa a fazer. Ele não ia usar suas articulações no palácio, porque ele tinha um cargo importante. Ele não ia procurar influenciar de alguma forma o rei que pudesse impedir os opositores. O negócio dele é com o Eterno. Isso me fez lembrar Moisés, lá no deserto de Sinai, quando diz-nos o texto: prostrei-me, pois, perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Moisés foi acometido por uma agonia tão profunda, quando o Senhor disse para ele que consumiria todo o povo. Ele se prostrou e por 40 dias e 40 noites diante do trono do Senhor. Ainda esta angústia do servo do Senhor, ainda nesses 3 primeiros versos, mostram que além do seu choro e do seu lamento, o versículo 3, vamos reler juntos, se você tem aberto aí por favor, revelam para nós a fidelidade e intercessão do justo impactam o céu. O 3, vamos juntos? Manjar. É muito difícil para nós entendermos isso, a menos que o próprio Senhor nos dê compreensão, assim como deu para Daniel. Mas algumas vezes as portas se fecham de tal maneira que nós somos obrigados a chegar à seguinte conclusão: não temos outra coisa a fazer, não temos outro recurso a procurar, não existe outra possibilidade de ajuda. Quantas vezes nós vemos os servos do Senhor nessa situação, quando declaram isso: outro bem não possuo. O salmista no Salmo 73 diz isso: quem mais possuo eu no céu? Outro bem que me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Esse é o 24 e o 25. Comecei a decorar esses dias esse versículo. Vamos ver se sai já. Vamos ver se sai. Vamos lá. Eu já esqueci o que eu falei no começo. Quem há que eu possua no céu? Não há outro bem que eu possua na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza, a fortaleza da minha alma e a minha herança para sempre. Se eu errei uma palavra ou outra, não vai mudar nada aqui, mas eu acho que é isso mesmo.
Daniel está nessa situação. Daniel não tem outro recurso, ele não tem outro lugar. E louvado seja o Senhor, porque nos permite experimentar situações como estas. O profeta Osés vai dizer, como oráculo do Senhor: eis que eu a atrairei e a conduzirei ao deserto, e lá lhe falarei ao coração. O Senhor está falando por intermédio do profeta que conduziria a nação para o deserto, porque lá no deserto seria o local mais propício de lhe falar ao coração. E ele ainda vai continuar: quando vocês tinham terras, quando vocês tinham posses, vocês se esqueceram de mim. Então o melhor lugar muitas vezes para nós ouvirmos ao Senhor é no leito de enfermidade. Muitas vezes o melhor lugar para ouvirmos ao Senhor é em meio a tribulações e dificuldades financeiras, quando não há outro alento para nós, quando não há nada que possa nos enganar, prometendo uma falsa esperança. Aí sim, Deus é o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Aqui nós vemos que ele se empenha de tal maneira, foi conduzido pelo Senhor a essa condição, e nós vemos que isso repercutiu lá no céu. Tiago, o meio-irmão de Jesus, escreve-nos em sua carta: muito pode, por sua eficácia, a súplica. Muito pode, por sua eficácia. Eu vou ler todo sozinho, porque aí você vai lembrar o versículo que você sabe, aí vai me ajudar. Eu vou sozinho primeiro. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos mais uma vez? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Talvez aqueles 10 minutos não foram suficientes para mover o seu coração, não é para mover o céu. Os 21 dias de Daniel não moveram o céu, nem moveriam o céu. Os 40 dias em que Moisés esteve prostrado, 40 dias e 40 noites, não moveram o céu. Moveram seus próprios corações para que aquilo que Deus lhes revelaria. Antes de chegar o que vai ser revelado para Daniel, no capítulo 11 e 12, Deus está movendo o seu coração. E 10 minutos não seriam suficientes para moldar o coração do profeta. Um dia, uma semana, 21 dias, 21 dias, sem comer manjar, sem tomar vinho, sem se banhar, sem passar óleo na cabeça, sem se perfumar. 21 dias em humilhação diante do Senhor, para que ele pudesse falar, não da boca para fora, aquilo que Samuel no passado disse quando foi chamado pelo Senhor: fala que o teu servo ouve. E Tiago continua dizendo: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Ore com instância, clame diante do Senhor, use a prática de se humilhar diante da presença do Senhor, reconhecendo a sua fraqueza, a sua miséria e a sua total dependência do Senhor. E eu repito, talvez 10 minutos não seja o suficiente, talvez precisemos de 2 dias, de 21 dias, de uma vida inteira clamando pela conversão de um filho, pela conversão de um cônjuge, para que Deus amoleça o coração endurecido de alguém. Quantas vezes você já sentiu angústia pelo sofrimento do povo de Deus? Pela igreja, ou pela sua nação? Segundo lugar, versículos 4 a 9. Vamos no texto agora? Mais uma vez. No dia 24 do 1º mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro, de Ufaz. O 6.
Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. 8. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Os irmãos se lembram que eu fiz uma separação desta figura com a seguinte, do versículo 10 em diante. Do versículo 10, nós veremos depois, é um anjo que chega e fala coisas para Daniel, como, por exemplo, dele ter sido resistido pelo príncipe da Pérsia. Aqui não é esse anjo que encontrou aquela resistência. Aqui é uma cristofania. Em segundo lugar, nesses versículos de 4 a 9, a aparição gloriosa, quando o Redentor se revela. A descrição aqui aponta para uma cristofania. A primeira subdivisão que eu apresento ali, o Redentor se revela numa cristofania. A descrição aqui nos remete a Apocalipse capítulo 1, quando João, o apóstolo, na ilha de Patmos, ele vê o Cristo glorificado, a segunda pessoa da Trindade, da qual ele andara durante a sua encarnação por 3 anos com ele, da qual ele reclinara a sua cabeça em seus ombros, mas agora, quando ele o ouve, ele cai como morto, assim como Daniel. Nós já sabemos, eu disse várias vezes, que esse tipo de literatura apocalíptica, e no caso específico aqui de Daniel, tem ao menos 2 propósitos: encorajar Daniel e fortalecer o povo de Deus. E aí eu pergunto, o que mais poderia encorajar Daniel? Nós já sabemos, até aqui, que promessas de vitória foram reveladas. Foram revelados o crescimento do mal, mas o reino do Senhor sempre eterno, o controle de Deus sobre toda a história e o fim triunfante da segunda pessoa da Trindade. E isso encorajou Daniel, isso fortalecia o povo de Deus, de saber que apesar dos males se avolumarem, haveria um fim para todo o mal. Mais do que isso, o que poderia encorajar Daniel? Mais do que boas notícias, a própria presença e companhia do Cristo pré-encarnado. Nós sabemos que isso aconteceu em muitas outras ocasiões com o mesmo propósito. Josué, que já mencionei aqui em outras ocasiões, recebe a incumbência de substituir Moisés na condução do povo, um povo difícil de liderar. Mais de 2 milhões de pessoas, com a incumbência de atravessar o Rio Jordão, de vencer batalhas como a de Jericó, que seria impossível deles ganharem. Josué também precisava ser encorajado. Então, o que aconteceu? Antes deles enfrentarem a poderosa cidade fortificada de Jericó, lá no capítulo 5 de Josué, encontramos o seguinte: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua, desembainhada, pronta para uso. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Josué estava preocupado, porque parecia ser um guerreiro muito poderoso. Se ele estiver contra nós, vai ser mais difícil. Quando ele descobre quem é, aí então que ele fica sabendo que seria impossível.
Mas se ele estiver do nosso lado, então nós estamos mais tranquilos. Respondeu ele, não. Ele não respondeu se estava de lado de quem que ele estava. Ele não estava do lado de nenhum deles. Ele estava do lado do seu pai. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez assim Josué. Nós encontramos, por exemplo, no Apocalipse, o mesmo João que se prostra diante do Cristo glorificado, quando um anjo chega para ele, ele se prostra também, o anjo não deixa. Se aqui fosse um anjo comum, ele não deixaria ser prostrado. Tanto aqui em Josué, quanto aqui em Daniel. Esse do qual Daniel se prostra é a segunda pessoa da Trindade. O que mais, eu pergunto e eu já vou responder, poderia então encorajar Daniel, mesmo sabendo do revés que estava acontecendo com o povo? O que mais poderia fortalecer a igreja, mesmo sabendo que havia um obstáculo atrás do outro, uma dificuldade atrás da outra? O que mais poderia fortalecer, além das boas notícias, além da promessa de que o mal um dia acabaria, ou um dia acabará? O que mais poderia fortalecê-los é a presença, a companhia da segunda pessoa da Trindade. Por duas vezes, e eu estou citando isso aqui várias vezes, nos últimos dias, por duas vezes Paulo escrevendo aos Efésios, eu vou citar uma vez, ele diz assim, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, Cristo, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Esse versículo pequeno, se você se sentir encorajado, você venha atrás de mim, por favor. A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele está falando aqui de Cristo Jesus, que está acima de todo principado, de todo poder e de todo domínio. É aquele que enche todas as coisas, que a tudo enche em todas as coisas. É ele que poderia preencher as inseguranças de Daniel. É ele que poderia ajudar Daniel nos momentos de fragilidade. É por isso que antes das mensagens que ele vai receber, a segunda pessoa da Trindade se apresenta diante dele. É o mesmo que depois de ressurreto, ele diz para os seus discípulos, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e finaliza o texto lá de Mateus dizendo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ora, meus irmãos, não há nada que poderia mais fortalecer Daniel, nada mais que poderia encorajá-lo, mais do que tudo, mais do que qualquer coisa que poderia preencher o nosso vazio, de nos dar a motivação necessária, de nos dar o vigor necessário para continuarmos avançando. É assim que aconteceu com Josué, como vimos. Você vai enfrentar as muralhas de Jericó e seus exércitos poderosos, mas eu preciso mostrar que eu estou aqui com você. Foi o que aconteceu com Gideão. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo no Novo Testamento. Ele chega na cidade de Corinto em fraqueza, temor e grande tremor. Ele tinha passado perseguições físicas, prisões, açoites, rejeição constante, pregação pouco frutífera, tensão com opositores religiosos e certamente um sentimento de solidão e de desânimo. Mas lá em Corinto, quando está provavelmente pronto ou a ponto de desanimar, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo. O que mais poderia animar Paulo?
ouvir do Senhor Jesus, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tem muito povo nesta cidade. E ali então ele permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Seu desânimo foi substituído por um ânimo agora, uma motivação, uma convicção de que ele deveria continuar pelejando na obra do Senhor. Nós vamos ficar nesse ponto. Quero insistir em sua aplicação. Não há outro remédio para nós, outro recurso, outro bem que nós possuímos que pode de fato restaurar nossa alma, aquecer nosso coração, dar-nos a motivação para continuar pelejando dia após dia. Não há outro recurso que possa nos dar condições de combater o bom combate, que apesar de ser o bom combate, ainda é um combate. Não há outro recurso que nós possuamos que nos dê condições de completar a nossa carreira, quiçá completar o casamento, Não há outro recurso que de fato possa nos dar condições de guardar a fé. É por isso que Paulo, quando diz isso para Timóteo, que ele sim, Paulo já estava chegando ao fim da sua carreira, ele disse para Timóteo, lá no capítulo 2, versículo 8, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Antes de ouvir novamente sobre os impérios que vão se suceder, a maldade e a perversão que vai assolar o povo de Deus, antes de ouvir, de ver que muitos seriam queimados vivos, seriam esfolados, antes de até mesmo ouvir da vitória final do Cordeiro, ele precisa saber que o Cordeiro está com ele, que Jesus está com ele. Como então? Será que nós precisaríamos de uma visão como essa de Paulo para nos dar o ânimo necessário? Quem sabe então, essa noite, eu tenha uma visão em que Jesus também diga para mim, para eu continuar firme, que Ele está comigo. Será maravilhoso ouvir também como Paulo, eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Como seria maravilhoso isso? Como seria maravilhoso nós nos depararmos quando estivéssemos chegando em casa com um guerreiro do Senhor com espada na mão, dizendo, tira as sandálias dos pés, porque você está na presença do Deus eterno. Como seria precioso para nós, talvez, ter uma visão como essa de Daniel. Mas não é preciso mais isso, não é preciso isso, porque nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos, o descendente de Davi, segundo o Evangelho pregado por Paulo, revelado aqui nas Escrituras. Todas as Escrituras revelam e apontam para Cristo. Abrir mão da leitura contínua, sistemática, rotineira, devocional, submissa da Escritura Sagrada, é dizer, em outras palavras, que a gente quer ir na força. A gente quer a tua companhia, Senhor, mas a gente não quer usufruir dela, porque a sua companhia está conosco. Quando ouvimos sua palavra, quando lemos a sua palavra, quando participamos dos sacramentos, quando participamos da ceia do Senhor. O texto vai mostrar para nós, nos capítulos seguintes, que algumas más notícias Daniel será informado. Daniel não verá boa parte das promessas do Senhor se cumprir, mas ele está consolado, ele está encorajado, ele não precisa de ver a consumação de tudo, ele não precisa ver, ele não precisa nem ter visão, daquela visão que João teve na ilha de Patmos, ele não precisa, porque assim como Paulo vai dizer a Timóteo, ele também sabe em que ele crê, e ele está bem certo que é poderoso para guardar o seu bom depósito. Que o Senhor permita-nos uma vida de devoção à sua palavra,
não da boca para fora. Não a gente dizer que somos uma igreja bíblica. Nós sabemos que igreja somos nós. Se você não é uma pessoa, de fato, que se sujeita à palavra, você não pode dizer. Ou a não ser que você se exclua. Aquela igreja que eu participo, aqueles irmãos, sim. A não ser que você comece a se devotar, a se alimentar dessa palavra e usufruir da companhia de Jesus Cristo. E eu repito, foi o que de fato encorajou Daniel, foi o que fortaleceu a igreja, foi o que encorajou Josué, Gideão, Davi, Paulo, e é o que pode nos encorajar, saber da companhia do Senhor, saber que Ele está conosco, saber que Ele está conosco em todos os momentos. Nós testemunhamos algumas vezes, algumas más notícias também. Vemos alguns dos nossos irmãos enfrentando algum revés, é um desemprego ali, uma enfermidade difícil ali, em princípio incurável ali. Onde está o nosso recurso? Onde nós nos refugiamos? Eu sei que devemos procurar os médicos, tentar as consultas, procurar os tratamentos, devemos fazer isso. Mas somos capazes de dedicar nossa oração, nossa devoção em jejum, em oração, por dias a fio, clamando ao Senhor por aquele irmão, por aquela irmã enferma. Alguns já sabem o que eu quis dizer aqui. Temos alguns entre nós lutando com enfermidades desafiadoras. Que o Senhor nos desperte uma sensibilidade para reconhecermos, para sentirmos a dor dos nossos irmãos e para reconhecermos que Jesus Cristo é a resposta para toda aflição, é o que preenche todo o vazio da nossa existência e que cheguemos à conclusão que outro bem nós não possuímos. A quem tenho eu no céu? Quem mais tenho eu no céu? Vamos ler esse texto juntos aí? Salmo 73. Falei para os irmãos na quarta-feira tentarem decorar para a próxima quarta-feira. Ainda dá tempo. Salmo 73. Apenas 2 versículos. 25 e 26. Eu vou e vocês repetem. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Amém.